Bom, pessoal, comentar com vocês aqui algumas observações que eu fiz durante alguns passeios, há tempos atrás, alguns anos aí, em São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. A princípio, era realmente só um passeio. Nós visitamos alguns lugares, a nossa intenção era chegar até as ruínas, né, de São Miguel das Missões, mas antes nós fizemos uma parada em uma cidade pouco antes de chegar até as ruínas, né? Nessa parada, nós observamos uma pedra que é praticamente um marco na cidade, onde as pessoas visitavam. É uma pedra com algumas inscrições arqueológicas da época dos Incas ou pré-Incas, né? Segundo a história lá, eles tinham copiado essa pedra de uma original onde os colonizadores, ou praticamente assim, os espanhóis, né? Levaram, destruíram tudo e levaram para Roma, a original. E os Incas antes tinham feito uma cópia dessa original e é dessa pedra que eu estou falando. É uma cópia autêntica, claro que não com a perfeição que era a original. O que era apenas uma curiosidade tornou-se, acabando-se em uma investigação e uma pesquisa que nos levou a resultados assim extraordinários. Depois da pedra, vimos algumas inscrições, também nas ruínas de São Miguel das Missões, e aquilo deixou de ser curiosidade. Começamos a fazer uma comparação com outras inscrições que já tínhamos visto em vários pontos do Brasil, nas pirâmides do Egito, em Machu Picchu, na França, né? Então, em outros países mais aí, principalmente onde tem ruínas arqueológicas, onde podemos considerar construções escalonadas, né? Então, foi muito interessante assim, a junção de tudo isso aí, o relatório. Bem, enfim, chegamos, deixamos a pedra, fomos até as ruínas de São Miguel das Missões. Observamos a igreja, ficamos a noite para observar e ouvir, vamos dizer assim, o teatro, né, o áudio que eles têm como tradição lá, colocar para que os turistas ouçam e vejam e entendam um pouco da história do que foi e do que é hoje, né? Mas é, percebemos que não estava batendo a história contada com os fatos em si. A construção da igreja, vamos dizer assim, as pesquisas, as descobertas, os símbolos, a maneira como tudo foi fabricado. Algumas coisas eram muito perfeitas e outras eram meio que adaptadas, né? E fomos fazendo essas comparações. Resolvi voltar com mais o grupo que estava comigo a essa pedra novamente, na entrada da cidade. E comparando algumas inscrições, anotamos todas essas inscrições, comparando com outras por várias partes do mundo, constatamos que tudo fazia parte de um grande reinado, vamos dizer assim, um grande reinado não, vamos dizer assim, uma unificação de reinos. Na pedra, as inscrições levam a crer que existia algum povoado à beira das montanhas, e esse povoado era de pessoas pacíficas, pessoas que tinham uma capacidade mental, uma sabedoria muito acima da média. Não utilizavam armas para guerras, nada disso, mesmo porque não tinha necessidade de guerrear e se defendia de outras formas, utilizando sabedoria e tecnologias desconhecidas. Enquanto isso, essa unificação dos reinados, dos reinos que surgiu, essa pedra mostra claramente que era pelo menos quatro ou cinco reinos que fizeram essa união. E que, com certeza, durante 5 ou 10 mil anos, prevaleceu-se vamos dizer, essa unificação e principalmente a propagação desse conhecimento e esse novo sistema de comandar, de reinar, de unificar, de governar, prevaleceu por pelo menos assim, 10, 12, 13 mil anos, pelo que consta ali. Mas não satisfeito com isso, nós resolvemos seguir um pouco mais adiante. O que era apenas um passeio, tornou-se uma investigação, uma pesquisa muito interessante. Bom, toda a pesquisa e todas as coincidências entre aspas nos levaram a crer que aquela suposta igreja, São Miguel das Missões, construída em uma base muito, muito diferente, né? Nós fomos percebendo que não fazia parte ou não coincidia com aquilo que é dito pelos historiadores, por vários pesquisadores de arqueologia, antropologia, a história não bate. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma investigação diferente. Descobrimos que abaixo dessa edificação existe algumas galerias, algumas, vamos dizer assim, salas e salões que foi lacrado pela prefeitura há muitos anos atrás para que as pessoas não adentrassem ali. E seguindo mais adiante com a pesquisa, descobrimos outras ruínas bem distantes dali. Percebemos que tudo aquilo ali fazia parte de uma grande cidade, um complexo, e não uma construção erguida pelos espanhóis, pelos exploradores da época, nada disso. A tecnologia foi outra, os mecanismos, os meios utilizados foram outros, muito mais elaborados, muito acima da média hoje. E com isso tivemos a certeza de que a história estava errada, vamos dizer assim, ou pelo menos não está, alguns trechos da história não está
não estão coesos, não estão realmente assim, condizendo com a realidade, com os fatos vistoriados ali. Bom, o que deu para perceber é que os espanhóis, os colonizadores, os jesuítas, fizeram a mesma coisa aqui no Brasil que fizeram no Peru, na Bolívia, destruíram os templos que estavam edificados e obrigaram os moradores da região, vamos dizer assim, a erguer novamente uma igreja, né, segundo a visão deles, segundo o projeto deles. Bom, eles utilizaram as pedras, as pessoas, vamos dizer assim, tudo que já existe ali para construir as suas igrejas, tá? E não só Brasil, Bolívia, Peru, como outros pontos também. Tem alguma coisa curiosa, quando os alemães chegaram aqui, exilados da Segunda Guerra Mundial, habitaram principalmente essa parte do sul do Brasil. E segundo a lenda daqueles que eles ouviam lá, existe uma história, vamos dizer assim, no dito popular, que os sábios das montanhas que habitavam os montes, né, teria sua sabedoria diferenciada dos demais porque estavam em locais mais altos, né? E que também aqueles templos faziam parte desse complexo que ia em terras infinitas, ou melhor, aquilo que a vista não alcança. Então é o seguinte, tanto os alemães chegaram aqui e construíram realmente as casas, né, nas montanhas, ao pé da serra, né, justamente para adquirir mais sabedoria, ter mais proteção e tudo mais. Enfim, bate com as histórias dos antropólogos, né, que falam sobre os sábios que habitavam as montanhas. Um líder que liderava esse grupo, um líder que tinha um grupo altamente, vamos dizer assim, autossuficiente em tudo e não dependia de ninguém para nada, principalmente para a sua própria defesa. Tá. Mais tarde, fomos elaborando melhor a pesquisa, a curiosidade foi aumentando e veja só o que sucedeu. Bom, segundo a simbologia, as interpretações que fizemos de tudo aquilo que estava ali exposto, não só em São Miguel das Missões, mas na região, em toda a região, toda a cidade, né? Tudo levou a crer que existiam algumas indicações de que aquele complexo não ficava só ali, ele continuava. Então partimos para o Brasil afora, de acordo com as indicações de São Miguel das Missões, fomos parar no Forte de Coimbra, em Corumbá. O forte foi construído realmente pelos holandeses, portugueses, não sei. É uma construção muito básica, tradicional, mas copiando o modelo, pelo menos parte do modelo, dos templos encontrados no Brasil e mundo afora. Existem ali algumas inscrições que nos levaram a outras indicações, a outros pontos. Por exemplo, na Aldeia dos Limões, em Mato Grosso do Sul. Chegamos lá, fomos checar toda a região, pedimos permissão ao chefe, né? E descobrimos que uma igreja também foi construída em cima das fundações. Foi destruído um templo e construída, erguida uma igreja, né? Utilizando as pedras em cima das fundações de um templo que ali existia. E o restante também foi totalmente danificado. Mas foi o suficiente para continuarmos a pesquisa. Teríamos indicações mais adiante. As indicações nos direcionaram para Pimenta Bueno, Rondônia, e depois dali fomos também em outro ponto, um outro sítio arqueológico, onde tem várias inscrições na laje, em baixo relevo, indicando a criação da humanidade, sabe, uma série de coisas ali, muito interessante mesmo. Que isso aconteceu na cidade de Riachuelo, também Rondônia. A partir dali, as indicações direcionaram para a cidade de Costa Marques, também Rondônia, já divisa com Bolívia. E foi lá a nossa surpresa. Lá nós tivemos a indicação e fomos parar no Forte Príncipe da Beira, na cidade de Costa Marques, divisa com Bolívia. Ali nós tivemos, vamos dizer assim, nós tivemos um apoio do Exército Brasileiro, que tomava conta do local, que cuida até hoje desse forte. E através do comandante Sandro, nós tivemos acesso a toda a parte interna do forte, e que descobrimos que não é um forte, e sim um templo, praticamente intacto, totalmente, claro, foi movimentado, foi alterado algumas coisas, quando os holandeses chegaram ali, fizeram algumas modificações às edificações internas, mas a parte externa está totalmente original, perfeita, vamos dizer assim, mais bem preservado, um dos mais bem preservados do Brasil. Bem, ficamos ali alguns dias, né, com a orientação, com a ajuda do comandante e todos os soldados do Exército, e tivemos acesso a algumas galerias, ou melhor, descobrimos uma galeria e pedimos permissão para que eles nos deixassem adentrar. Então o comandante Sandro nos deixou adentrar, com a autorização dos seus superiores, é claro, e tínhamos que esperar a autorização de um dia para o outro, né, realmente para podermos fazer a observação. Nossa pesquisa é uma arqueologia interpretativa, não mexemos em nada, apenas fazemos um levantamento histórico de tudo. Na realidade, quando entramos
naquele poço, um poço muito estreito, descobrimos uma sala imensa, uma sala abobodada, não tinha como entrar, tivemos que descer de corda, porque não tem escada, não tem acesso, quem está lá dentro não tem como acessar a parte externa, porque é um poço profundo, é uma sala profunda, muito grande, nesse formato abobodado, e tem uma espécie de banco ali, como se para as pessoas esperarem o quê? E nas laterais encontramos alguns túneis, muito mais elaborados do que os túneis encontrados nas pirâmides do Egito. A elaboração muito melhor, a construção, o corte em pedras, muito melhor, muito mais elaborado. Então, dali em diante, nós descobrimos mais um poço central, que vai para o interior da terra, e a 8 metros desse poço, algumas galerias que saem em sentido Serra dos Reis e passam por baixo do rio Guaporé. Depois de um certo tempo, nós não tivemos tempo de pesquisar mais, porque tínhamos que voltar para cá. Numa segunda visita lá, nós encontramos um labirinto imenso nas regiões do forte e ruínas de cidades e de construções. Quer dizer, percebemos assim um arsenal arqueológico gigantesco, oculto aqui no Brasil, e fomos em busca de ajuda através dos historiadores, arqueólogos e também antropólogos, né? Mas nos deparamos com algo muito curioso. Existe uma barreira, e eles estão abertos a tudo, eles sabem que aquilo lá não foi erguido pelos holandeses de maneira alguma, nem o coronel, vamos dizer assim, nem o Marechal Rondon, como diz as pessoas ali em volta. Simplesmente o Marechal Rondon ocupou, os holandeses ocuparam aquela fortaleza, tá? Mas já existia a edificação há muito tempo atrás. Tal. Então a história é totalmente diferente do que é contada. Segundo as indicações encontradas ali no forte, voltamos uma terceira vez em Rondônia, e dessa vez fomos até recebidos pelo Ivo Cassol, era o governador na época, pela secretária de Defesa Civil, que nos ajudou, nos apoiaram, enviando soldados juntamente conosco para entrar mata dentro da Amazônia, né, na floresta amazônica, e tanto o cabo como o sargento foram conosco, mata dentro dessa expedição de 53 pessoas, né, que continha nessa expedição, justamente para pesquisar em cima da descoberta que nós tínhamos feito anterior. E vejam só, alguns dias na mata nós chegamos a várias indicações de uma civilização muito complexa que habitou a Amazônia, pelo menos há uns 30 mil anos atrás, e que está oculto do conhecimento da população brasileira, mas que a arqueologia, os arqueólogos, os historiadores, os antropólogos sabem disso, mas não contam a realidade porque eles são proibidos de contar a verdade para nós. Eles não podem publicar suas descobertas. Por quê? Existe um acordo entre Estados Unidos e Brasil de que não pode, o Brasil, ou pelo menos os países da América Latina, não pode divulgar nenhuma descoberta extraordinária, algo que comprove que aqui habitou uma civilização complexa e muito adiantada tecnologicamente. E percebemos que esse acordo ainda está mantido até hoje, porque a arqueologia brasileira é muito mais rica, muito mais bonita, muito mais detalhada do que qualquer outro ponto aí do planeta, o que nós descobrimos. E por que assim, o governo brasileiro esconde? Por que não divulga? Por que não propaga? O centro turístico arqueológico aqui poderia ser muito maior do que lá fora.